Aqui já tá. Agora vamos lá. Podemos começar, gente? Podemos começar, gente? Só um minutinho, o Felipe foi fazer uma cópia, já está trazendo. Mas eu acho que a abertura poderia fazer. Pode, né? Eu acho. Dá o start para ela, então. Ó. Bom dia a todos. Quero aqui agradecer a presença do secretário Robson, Elisângela, pela presença aqui para a audiência pública. Obrigado pela presença do vereador Garcês, Alonso, senhores e senhoras aqui presentes, funcionários. Com a intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo, declaro aberta a presente sessão de audiência pública do primeiro quadriênio de 2020. Peço ao secretário vereador Garcês que faça a leitura dos ofícios e da publicação, por favor. Bom dia, senhor presidente Lázaro Borges, vereador Salto Souza, secretário Robson Presidiário, uma pessoa de quem eu cumprimento a sua equipe, funcionários desta casa, imprensa, internautas que nos acompanham nessa manhã de hoje, meu muito bom dia. Darei início à leitura do comunicado para essa audiência pública. Câmara Municipal de Poá, Estado de São Paulo, comunicado. A Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos da Câmara Municipal de Poá, nos termos do parágrafo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2020, Lei de Responsabilidade Fiscal, comunica a realização de audiência pública virtual, de acordo com a Resolução 7/20, para avaliação do cumprimento das metas fiscais do município referentes ao primeiro quadrimestre do exercício vigente. O evento ocorrerá no dia 28 de maio de 2020, às 10 horas, com transmissão online via Facebook, através do link www.facebook.com/Câmara Municipal Câmara de Poá Oficial, ou, alternativamente, através do canal do YouTube Câmara Poá/SP. A população poderá enviar dúvidas e sugestões para o meio do endereço eletrônico spo@camarapoa.sp.gov.br, com a identificação do nome completo, CPF e número de telefone para contato, identificando o assunto como avaliação de metas fiscais primeiro quadrimestre de 2020. Os e-mails serão aceitos a partir do dia 15/5 de 2020 até o dia 24/5 de 2020. Lázaro Borges, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Ofício 2/20. Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Jean Carlos Lopes da Silva, Gabinete do Prefeito, Poá. Assunto: audiência pública, avaliação das metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Excelentíssimo senhor Prefeito, temos a grata satisfação de cumprimentá-lo e na oportunidade, em cumprimento ao disposto do parágrafo 4º, artigo 9º da Lei Complementar 101/20, informar a reserva do espaço do plenário desta Casa de Leis para que seja apresentado a demonstração e avaliação das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2020. O evento ocorrerá no dia 28 de maio do corrente ano, às 10 horas, no plenário vereador Oswaldo Leite Dantas, nas dependências da Câmara Municipal de Poá, situado à Rua Vereador José Calil, número 100, Poá, Centro, com transmissão online. Atenciosamente, Lázaro Borges, presidente da Comissão de Finanças e Orçamento.
Ofício 3/20, ao senhor secretário municipal da Fazenda, Robson Senziale, Secretaria da Fazenda. Assunto: audiência pública de avaliação de metas fiscais referente ao primeiro quadrimestre de 2020. Senhor secretário, tenho a grata satisfação em cumprimentá-lo e na oportunidade, em cumprimento ao disposto do parágrafo 4º, artigo 9º da Lei Complementar 101/2000, informar a reserva do espaço do plenário desta Casa de Leis para que seja apresentada a demonstração e avaliação das metas fiscais relativas ao primeiro quadrimestre de 2020. O evento ocorrerá no dia 28 de maio do corrente ano, às 10 horas, no plenário o vereador Oswaldo Leite Dantas, nas dependências da Câmara Municipal de Poá, situada na rua Vereador José Calil, número 100, Poá, São Paulo, com transmissão online. Atenciosamente, Lázaro Borges, presidente da Comissão de Orçamentos e Finanças. Senhor presidente, foram lidos os ofícios e o comunicado, não há mais nenhum papel a servir. Senhor secretário, o senhor está à vontade para apresentar as prestações e a sua equipe que possa dar início. Agradeço a presença. Obrigado, presidente. Mais uma vez estamos aqui para apresentar esses dados do primeiro quadrimestre de 2020. Agradecer a acolhida da casa para essa apresentação, como já bem citado pelo vereador Garcês. Essa apresentação é em cumprimento à Lei Complementar 101/2000, que, por sinal, completou no último dia 4 de maio 20 anos de existência, né? Então, nós estamos aqui para cumprir também com essa obrigação legal e também fazer uma apresentação de prestação de contas com relação às metas fiscais do primeiro quadrimestre. Nessa apresentação, então, nós vamos demonstrar ou mostrar os valores relativos a receitas, despesas, o resultado de execução, valores relacionados à dívida e limites também constitucionais. E vamos iniciar então pela parte da receita, falando aqui sobre a receita arrecadada no primeiro quadrimestre. Então, nesse primeiro quadrimestre nós tivemos um total de receitas correntes arrecadadas de 109.859.000 e de receitas de capital 1.223.000, totalizando 111.082.000. Nessas receitas correntes nós temos 4 itens que compõem, são os itens principais. O primeiro deles são os impostos, taxas e contribuições, que são as receitas próprias do município, totalizado 30.277.000. Receita patrimonial, que principalmente são das aplicações financeiras, nós tivemos uma receita de 884.000. Nas transferências correntes, que é onde se registram as transferências que nós recebemos relativas à participação do ICMS, do IPVA, do FPM, totalizou 75.912.000. E outras receitas correntes, 2.786.000. Total, então, das receitas correntes, como já mostrado no primeiro slide, 109.859.000. Dentre essas receitas que compõem esse total, nós destacamos as principais, né, ou aquelas que têm mais destaque. Como receita própria, primeiro o IPTU, a arrecadação foi de R$6.801.000, o ISS 7.805.000, o ITBI 537.000, o imposto de renda que é retido na fonte e é, portanto, considerado já uma receita própria do município, 5.421.000, e da dívida ativa, 4.776.000. E das transferências nós podemos destacar as maiores delas, que são o FPM, que é a participação na receita do Governo Federal de Imposto de Renda e IPI, totalizou R$16.980.000. O ICMS, que é a participação na receita do Estado, R$15.850.000, e o IPVA, R$10.184.000.
Nas receitas de capital, nós tivemos transferências de capital no valor de R$ 1.749.000. E nas outras receitas de capital, onde se registram aqueles valores levantados de depósitos judiciais e muitas vezes também requisitado a devolução de algumas ações onde o município foi vencido. Então nós temos que devolver o dinheiro que já anteriormente havia sido levantado. E esse é o resultado negativo de 526 mil no primeiro quadrimestre e um total líquido das receitas de capital de R$ 1.223.000. Essa foi a parte da receita, né? Alguma pergunta? Gostaria de algum esclarecimento nessa primeira parte, Pedro? Secretário, para fazer um comparativo, não sei se Sim? tem os dados em mãos, as principais receitas tributárias de origem, né? O ISS, né? Teve 7.805. Teria um comparativo, qual foi a perca em relação ao ano anterior? Sim, temos sim. Pode fazer um Tá, comparativo? no primeiro quadrimestre de 2019, nós tivemos uma receita de ISS nesse mesmo período de R$ 70.124.000, de janeiro a abril de 2019, né? E este ano nós tivemos essa mesma receita de 7.805.000, né? Como a gente comentou já em várias audiências anteriores, o recolhimento do ISS proveniente das atividades do Itaú, ele representava aproximadamente 15 milhões mês, né? A gente pode ver que a diferença aqui foi de 63 milhões de reais a menos. Praticamente do Itaú seriam 60 milhões e nós já tivemos também uma redução por conta, já nesse período de janeiro, principalmente de março e abril, um pouco também com relação à receita normal dos serviços da cidade. Essa explicação foi até pertinente, até porque os internautas que nos acompanham, a gente ouve muito dizer que o município não perdeu nada, né? Então está aqui, Vossa Excelência que está à frente da pasta, né? Está demonstrando aí que nós perdemos 62 milhões, quase 63 milhões. 63 milhões. Obrigado pela explicação. Viu? Só complementando, o total das receitas correntes ano passado, nesse mesmo período, havia sido de 169 milhões. Este ano é 109 milhões. O total das receitas correntes, né? 60 milhões justamente de ausência do recolhimento do Banco Itaú. Agradeço. Viu? Pois não. Podemos continuar? Então, com relação às despesas, nós temos aqui o demonstrativo das despesas liquidadas no primeiro quadrimestre. De despesas, nós temos dois grandes grupos nas despesas, assim como na receita, nós temos as despesas correntes e as despesas de capital. Nas despesas correntes, liquidada total no primeiro quadrimestre, R$ 94.641.000. Nas despesas de capital, R$ 2.541.000. Então, o total da despesa saiu empenhada ali, mas na realidade é liquidada, R$ 97.182.000. Nessas despesas correntes, que é o primeiro grupo, nós podemos destacar três grandes subgrupos, que são pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e outras despesas correntes, que são de consumo, de serviços, enfim. Do grupo de pessoal e encargos sociais, nós tivemos uma despesa de R$ 63.615.000 nesse primeiro quadrimestre. Juros e encargos da dívida, que é relacionado aos juros e encargos do financiamento do parcelamento, do INSS, R$ 399.000. De outras despesas correntes de manutenção, R$ 30.627.000. Então, totalizando os R$ 94.641.000. Das despesas de capital liquidadas, nós temos também praticamente dois grupos maiores, né? Porque um deles ele consta no nosso orçamento, mas nós não temos, que são inversões financeiras.
Investimentos foi o total de R$ 1.738.000 e a amortização do principal da dívida, que é o parcelamento do INSS, R$ 803.000, totalizando R$ 2.541.000. Podemos seguir? Com relação aos restos a pagar, nós temos aqui o demonstrativo de como nós iniciamos o ano, né, de saldo de restos a pagar de exercícios anteriores, que era o valor de R$ 62.328.000. Nesse primeiro quadrimestre foi pago R$ 36.429.000 e tivemos alguns cancelamentos no total de R$ 1.709.000. Sobrou então o saldo ao final do primeiro quadrimestre de restos a pagar de exercícios anteriores, R$ 24.190.000. Então foi com relação às despesas, foram esses dados que nós temos para apresentar, ok? O terceiro item da apresentação diz respeito à execução, ao resultado da execução desse primeiro quadrimestre, execução orçamentária, e também da dívida e dos limites, né? Então, falando inicialmente sobre o resultado orçamentário, com relação à receita estimada para o ano, nós temos no grupo de receitas correntes a estimativa de R$ 308.186.000. Foi realizado nesse primeiro quadrimestre R$ 109.859.000 e corresponde a 35% do valor orçado para o ano. Das receitas de capital, R$ 43.135.000 é a estimativa para o ano e realizado R$ 1.223.000, corresponde a 3% do valor que consta do nosso orçamento. Então, do total da receita estimada de R$ 351.321.000, nós tivemos a realização de R$ 111.082.000, que corresponde a 32% do valor estimado para o ano. Esse percentual pode parecer um pouco alto, 32%, né? Se a gente fizer uma conta rápida aqui, chegaria praticamente a 100% do valor orçado, né? Mas a gente precisa lembrar duas coisas aqui, é bom deixar ressaltado, que algumas receitas têm uma concentração maior no primeiro quadrimestre, que é o caso do IPVA e do IPTU também, que vence a primeira parcela e a parcela única, principalmente no mês de março. Isso carrega um pouco. Então, às vezes, a gente olhando para 35% lá em cima, né, das receitas correntes, dá a impressão que nós vamos passar de 100%, né, mas tem essa sazonalidade da receita que acontece no primeiro quadrimestre. Tá? Com relação à despesa, nós temos fixado para o ano, nas despesas correntes, R$ 330.979.000, foi liquidado R$ 94.642.000, que corresponde a 29% do total fixado. As despesas de capital, nós temos fixado R$ 55.470.000 e efetivamente liquidado R$ 2.541.000, corresponde a 4% do valor fixado. E a reserva de contingência, que é o terceiro item, nós temos ainda dentro do orçamento uma fixação de R$ 248.000 ainda sem utilização dessa reserva. Então, o total da despesa fixada para o ano é de R$ 386.697.000, liquidado efetivamente R$ 97.183.000, que corresponde a 25% do total fixado. O resultado aqui é em relação à receita realizada com a despesa liquidada, positivo em R$ 13.899.000. Aqui também cabe um adendo. Se a gente olhar para a despesa fixada, a gente percebe que ela é maior do que a receita estimada, né? É porque do ano de 2019 para o ano de 2020 nós trouxemos um superávit financeiro de 35 milhões que foi inserido dentro desse orçamento. Foi até uma prevenção que a gente acabou fazendo dentro de 2019 com todo o esforço por conta da dificuldade que já estava prevista para esse ano de 2020. Por isso que dá um valor um pouquinho diferente da despesa com a receita ali. Alguma
observação, alguma dúvida com relação a esses dados até aqui? Ok. Com relação ao resultado primário, nós temos uma receita, só lembrando que a receita primária é o total das receitas menos as receitas financeiras, ou seja, resultados de aplicação financeira, né? Nós temos uma receita primária total de 110.233.000. Para a gente comparar com a despesa primária, nós temos a despesa primária paga no primeiro quadrimestre, que é do orçamento de 2020, no total de 79.963.000. Lembrando também que nessas despesas primárias, em relação às despesas totais, são excluídas as despesas de pagamento de dívida, ou seja, do parcelamento do INSS, ele é excluído neste cálculo. Então nós tivemos as despesas primárias de 79.963.000 e pagamos também o resto a pagar neste primeiro quadrimestre no montante de 36.429.000. Então a despesa primária total paga foi de 116.392.000 reais. Então esse resultado primário ele se apresenta negativo nessa equação no valor de 6.159.000 reais. Porém, aqui nós estamos considerando apenas a receita do ano de 2020. Nós também trouxemos a exemplo do superávit e um saldo financeiro de 2019. Então isso não quer dizer que nós estamos negativos no banco lá em 6 milhões, não. É apenas a conta da receita do ano em relação às despesas do ano, mais o resto a pagar que nós trouxemos anteriormente, tá bom? Com relação ao endividamento. O endividamento do município ele é sempre calculado com base na receita corrente líquida. Ela é a nossa referência dos últimos 12 meses. A nossa receita corrente líquida dos últimos 12 meses, ou seja, de maio de 2019 a abril de 2020, é de R$ 391.976.000 reais. É fixado um limite máximo de endividamento por ano ao município permitido de 16% desse total da receita corrente líquida. O município ele pode assumir em operações de crédito dentro do ano o máximo de 62.716.000. É evidente que no último ano de mandato a própria lei ela veda alguns tipos de operação de crédito. Por exemplo, a antecipação de receita orçamentária é vedada no último ano de mandato. Mas poderiam ter ocorrido ou podem ocorrer outros tipos de endividamento. Ele é limitado então a 62.716.000. E um outro cálculo também que a lei determina para nós é que a dívida consolidada líquida que o município pode ter, ele tem um limite máximo de 120% da receita corrente líquida, da dívida consolidada líquida. Esse 120% representa o quê? 470.371.000 reais seria um limite que o município poderia ter de endividamento ou de dívida já consolidada. Todavia, o município de Passo só tem uma dívida, que os senhores sabem bem, que é o parcelamento daquele INSS que ficou sem recolhimento lá no finalzinho de 2016. Tá? E esse montante ainda a ser pago é de R$ 7.709.000. Esse valor representa apenas 1,97% da receita corrente líquida, não chega nem a 2%. Despesas com pessoal. A base para cálculo da despesa, do percentual da despesa com pessoal, é a mesma base do endividamento, ou seja, a receita corrente líquida dos últimos 12 meses, que é o total de R$ 391.976.000. E para se fazer esse cálculo, também nós temos que considerar a despesa total com pessoal e encargos sociais desse mesmo período dos últimos 12 meses, que foi de R$ 219.505.000 reais. Esse percentual, se nós calcularmos da despesa total com pessoal em relação à receita corrente líquida, representou ao final do mês de abril 56%. Aí nós temos os limites legais que a Lei de Responsabilidade Fiscal determina a todos os municípios, né? É o limite máximo de 54%. Então nós percebemos que, conforme a gente também tinha já alertado em outras audiências anteriores,
o nosso percentual ultrapassou ao limite máximo, já no mês de abril. A nossa expectativa era que isso fosse ocorrer entre o mês de março e o mês de abril. Na realidade, aconteceu no mês de abril. Então, nós atingimos já 56% desse limite que nós temos pela lei de responsabilidade fiscal. Então, hoje o município está em 56%, então já está ultrapassado em 2%, é isso? Na realidade, vereador, em abril, né? Hoje, maio, nós devemos fechar a folha de pagamento agora na sexta-feira. Muito provavelmente esse percentual será maior do que esse. Por quê? Porque a base da receita, do cálculo da despesa do pessoal é a receita corrente líquida dos últimos 12 meses. Como nós temos vindo, a cada mês que passa, nós temos menor receita corrente líquida. Por quê? Nós despesamos aquela receita maior lá do primeiro mês, onde tinha o recolhimento do ISS do Banco Itaú, e incluímos a receita, o último mês agora da receita, no caso do mês de maio, que além de não ter mais a receita do ISS do Banco Itaú, ainda nós tivemos uma queda de receita agora por conta da pandemia e da paralisação da atividade econômica. Isso já representa algum percentual em cima do ICMS, do SPM também. Principalmente o ICMS, fechando o mês de maio, porque nós já tivemos a cota agora na terça-feira, nós tivemos, em relação à estimativa nossa de arrecadação, uma queda de quase 12% em maio, né? Dependendo de como vai ainda se proceder o isolamento e a paralisação da atividade econômica, em junho não sabemos ainda ao certo. Até ontem o governador mesmo sinalizou alguma flexibilização, mas ainda não entendemos bem que nossa região ainda vai permanecer, parece, até o dia 15 de junho. Então isso deve agravar um pouquinho mais ainda até a metade de junho. Então essa receita corrente líquida ela vai diminuindo, né, até nós chegarmos no mês de julho ou no mês de agosto, melhor dizendo, que foi o primeiro mês que já tivemos uma receita menor. Então ela vai se ajustar, na realidade, a receita corrente líquida no mês de agosto, né? Então tem uma forte tendência para que esse limite chegue no mês de agosto, pela minha previsão, algo em torno de 62%. E se nenhuma ação for tomada com relação às despesas de pessoal, a expectativa é que chegue perto de 70% em dezembro. Então, isso é uma situação que já vem sendo sinalizada ao prefeito e à administração. Desde o final do ano passado, nós já havíamos sinalizado essa questão da expectativa do índice, né? E estamos aguardando ações mais efetivas com relação a essa despesa de pessoal em cargos, né? Tem até uma comissão criada dentro da prefeitura mesmo para análise de alternativas para se reduzir a despesa de pessoal por conta desse índice, porque esse índice, ao ultrapassar esse índice, e isso já armazenando no Aldesp, o Tribunal de Contas já deve expedir uma notificação, um alerta a esse respeito, e eles fazem esse acompanhamento. Muito embora estamos vivendo essa pandemia, mas na realidade o município de Poá já tinha essa perspectiva por conta da diminuição da receita corrente líquida, né? Então o tribunal provavelmente deve expedir nos próximos dias aí algum comunicado, um alerta para que o município se reconduza ao limite. O fato de ter sido declarada o estado de calamidade, de emergência e de calamidade pública por conta da pandemia, ainda flexibiliza um pouco o município a reconduzir esse índice, né? Então, muito provavelmente esse alerta do tribunal vai ser um alerta para que o município atente para esse fato. Enquanto perdurar o estado de calamidade pública, aquele prazo nos próximos 4 meses, né? Ou melhor, nos próximos 2 quadrimestres, o município tem por obrigação a reconduzir esse índice para baixo dos 54%. Esse prazo, durante o estado de calamidade pública, ele está suspenso, mas
caso haja a suspensão do estado de calamidade pública, eles voltarão a ser considerados. Então, eu imagino que, ou espero que o tribunal faça esse alerta, não assim muito incisivo, esse primeiro quadrimestre para os senhores vereadores. Bom dia a todos, o presidente da comissão, secretário e sua equipe técnica, funcionários presentes, internautas que nos acompanham. Senhor secretário, quero mais uma vez cumprimentar pelo trabalho. Eu creio que uma equipe técnica competente no lugar estratégico que é a tesouraria do nosso município é imprescindível, principalmente nesse período de pandemia. Numa pergunta inicial, senhor secretário, o nosso município ele foi alvo de uma matéria na grande mídia com relação às respostas que a municipalidade vinha deixando de dar ao Tribunal de Contas, sobretudo com relação aos recursos advindos dos entes federal ou estadual para o enfrentamento do coronavírus aqui na nossa cidade. Então, eu gostaria de saber do senhor como é que estão essas respostas, a prestação de contas dadas ao Ministério Público no Alto Tietê. Somente o município de Poá e de Biritiba-Mirim deixaram de prestar essas informações. Inclusive, o que nos surpreendeu também é que o meio de comunicação entrou em contato com a assessoria de imprensa da Prefeitura e até a produção e a consequente divulgação da reportagem, a Prefeitura não tinha ainda trazido respostas, né? Tivemos aqui nessa semana a presença do secretário de Educação, do secretário de Administração, e quando perguntado, por exemplo, sobre um contrato especificamente relacionado a kit de alimentos chamado Merenda em Casa, esse contrato também não constava no portal de transparência, o mesmo afirmou que estava lá, mas quando confrontado e a gente apresentou que de fato não estava, veio essa confirmação. Qual tem sido a dificuldade da municipalidade para garantir a transparência, os esclarecimentos que o Tribunal de Contas vem solicitando ao município? E se nesse momento, dessa audiência, esses esclarecimentos todos já foram efetuados? Essa é uma primeira pergunta. Sim, com relação às despesas específicas relacionadas à pandemia ou às despesas com o Covid-19, no portal de transparência do município estão colocados os contratos que foram efetuados e as despesas que foram efetuadas pelo município e especificamente com essa classificação. Foi colocado aqui, tanto é que até hoje pela manhã nós verificamos, no portal da transparência, tem um item específico das despesas com o Covid e está lá relacionado aos contratos específicos com essa finalidade. Não, hoje exatamente eu também fiz a confirmação, se encontram lá, foi até criado um link específico, chamado Covid-19, mas a minha pergunta é se de alguma forma nós estamos, na verdade, com quase 3 meses já de isolamento, de quarentena, e ao longo desse período, compras foram efetuadas, e o que nos chamou a atenção é que a reportagem foi feita com quase 2 meses e esse material não estava ainda à disposição. Inclusive, terça-feira, hoje é quinta, terça-feira, o contrato especificamente do kit de alimentação escolar também não estava lá, e agora, realmente, hoje eu constatei que foi colocado. Mas a minha pergunta é, nesse período que ficou, digamos, na escuridão das compras governamentais, se houve algum problema de ordem interna, se houve, eventualmente, alguma decisão política relacionada a esse assunto, e se, eventualmente, todos esses pontos, essas dificuldades, já foram superadas. Essa que seria a pergunta. Na realidade, teve uma orientação da Secretaria do Tesouro Nacional para que as despesas, todas as despesas que fossem relacionadas a qualquer ação
direcionada ao atendimento dessa pandemia, fosse classificada com um determinado código de aplicação, que é uma parte técnica, né? Código 312 é o código. E essas orientações elas saíram praticamente no final da primeira dezena de abril. Então, nós tivemos que fazer toda uma movimentação dentro da classificação orçamentária para criar esses códigos e as despesas correrem exatamente por esses códigos. Mesmo porque o sistema informatizado ele vai automaticamente, a cada vez que você fizer um empenho dentro dessa codificação, ele já vai jogar para o portal de transparência por essa vinculação. Então houve, na realidade, no início, até a gente ajustar essa codificação, tinha alguns processos que já tinham sido iniciados, e como não tinha ainda a orientação do STN quando nós iniciamos esses processos, então houve uma necessidade de refazer algumas classificações. Por isso que acabou retardando um pouquinho essa publicação, porque ao criarmos essa vinculação do registro pelo código específico, e os próprios sistemas, como eu falei, ele já vai puxar essas informações e jogar automaticamente para o portal de transparência. Então essa questão de ajeitar esse código e de inserir esse código específico dentro do orçamento realmente demandou um certo tempo para nós. Como estava naqueles períodos de urgência de atendimento dessas necessidades, acabou travando um pouquinho essa informação para o Tribunal de Contas. Tanto é que o Tribunal mesmo alertou que nós tínhamos que cumprir isso, inclusive no final da semana passada foi o prazo, né? Na quinta-feira, véspera do feriado, nós estávamos já com o prazo vencendo ali, e ali foram inseridas as informações que acabaram indo já para o portal de transparência. Mas realmente houve uma questão de adequação, né? Uma situação diferenciada, que a gente não tinha uma classificação específica no orçamento, e não que a gente tenha que ter feito o remanejamento de recursos, mas sim uma reclassificação para a identificação correta. Obrigado, secretário. Uma outra preocupação que nos ocorre, senhor secretário, até uma preocupação dos nossos servidores públicos, né? A gente vem testemunhando, gostaria até de pedir um esclarecimento também sobre esse fato, dotações sendo planejadas de forma parcial. Então, a tradição, a orientação do Tribunal de Contas, dão conta que as dotações devem ser feitas de forma anual, né? Ou ali o prazo do contrato. E a gente vem acompanhando e identifica que dotações estão sendo elaboradas de forma parcial. Dotações em média de 2 meses. Isso chama-nos a atenção. Primeiro, gostaria de ouvir um esclarecimento, né, do porquê que esse planejamento orçamentário está sendo feito dessa forma, de forma parcial e fracionada, selecionando determinados contratos em detrimento de outros, né? Hoje, por exemplo, estive acompanhando a demissão de mais de 100 servidoras, merendeiras das nossas escolas, que em virtude do não pagamento do contrato por parte da municipalidade, suspensão do contrato e o não interesse na renovação, a empresa teve que encerrar, demitir essas profissionais. Então, com relação a essas dotações planejadas de forma parcial, chama-nos a atenção e nos preocupa com relação à dotação para a despesa com o pessoal. Por quê? A gente sabe que temos um longo período pela frente, inclusive de 13º no final do ano para esses servidores. Nós temos aí servidores em áreas estratégicas, que é segurança pública e saúde, de forma que estão aí na linha de frente dessa pandemia. Como é que a pasta está se organizando, está planejando, a fim de preservar as dotações, para que neste ano de 2020, em nenhuma hipótese, haja atraso de salários de servidores, ou não pagamento do salário dos nossos servidores públicos aqui na nossa cidade. Essa é uma preocupação muito importante nesse momento, que eu gostaria de ouvir a pasta com relação
exatamente essa nossa cobrança. Sim, como é de conhecimento de todos nós, né, no orçamento do ano passado para esse aqui nós tivemos uma perda muito grande de receita, né? E isso, logicamente, com relação ao ISS, eu estou falando, houve uma necessidade, está havendo uma necessidade de readequação das despesas. Isso a gente vem até comentando, a gente comentou em outras audiências anteriores, que haveria a necessidade dessa readequação das despesas. Lógico que a despesa maior é a despesa de pessoal em cargos que nós temos hoje no município. Então, a questão do fracionamento que o senhor citou, os contratos eles estão sendo, à medida do possível, são contratos, eles estão sendo priorizados de acordo com a administração. Quando eu falo administração, não a Secretaria de Administração, mas a administração da Prefeitura, né? Determina quais são aquelas prioridades que realmente, serviços que devem continuar ou outros que não devem continuar, para a gente conseguir readequar as despesas dentro do orçamento real que nós temos hoje. Então, à medida do possível que nós estamos tendo condições de prorrogar determinados contratos, nós temos prorrogado dentro da limitação que nós temos de recurso orçamentário. Então, pode acontecer uma prorrogação de 2 meses, de 3 meses, de 4 meses em um determinado contrato, por conta da disponibilidade de recurso orçamentário. Talvez esse contrato seja prorrogado por 3 ou 4 meses e tenha que ser rescindido ao final desse período por falta realmente de recursos orçamentários. Então, isso, se acontece o empenho parcial, é porque a prorrogação também foi parcial. Então, o empenho ele tem que ser equivalente ao tempo ou ao valor da prorrogação. Não posso fazer um empenho menor do que aquela prorrogação. Então, por exemplo, eu não posso prorrogar um contrato por 1 ano ou por 8 meses, tendo só recurso para 4 meses. Isso que realmente não pode acontecer. Então, a prorrogação ela fica limitada à disponibilidade orçamentária. Essa é a primeira pergunta que o senhor falou. E realmente, dentro dessas readequações das prioridades, nós temos feito esses exercícios constantes para poder, naqueles contratos prioritários, dar continuidade, e os que realmente não tiver recurso e que não forem considerados pela administração como prioridade, eles são realmente rescindidos. Com relação a alguns contratos, como o caso da menina que o senhor citou, como não está tendo aula, então também o serviço que é contratado terceirizado está suspenso, porque o serviço não está sendo prestado em função de não estar tendo as aulas. Então, nessa suspensão de contrato, nós não podemos pagar por um serviço que não está sendo executado. A questão da demissão da empresa terceirizada é uma alternativa da empresa fazer a demissão, porque o município não pode pagar por um serviço não executado. Então, se houve a demissão, eu não estava nem sabendo dessa demissão, foi por ação ou por iniciativa da própria empresa, né? Fato é que o contrato estando suspenso pelos serviços não executados, o município não pode efetivamente pagar por uma coisa que não está sendo recebida, né? Ô, secretário, eu respeito, né? Talvez esse seja o posicionamento da pasta, mas a gente tem, por exemplo, na Prefeitura de São Paulo, que está acontecendo exatamente a mesma coisa, mas exatamente com a preocupação de não gerar mais desemprego, de não gerar mais prejuízo para essas famílias que durante tantos anos serviram a municipalidade, inclusive com envolvimento do próprio Tribunal de Contas do município, e a gente viu que o Tribunal de Contas do Estado também está fazendo isso em outros municípios. A municipalidade enviou um projeto de lei para a Câmara exatamente para garantir a manutenção de empregos, a manutenção de salários, ainda que não haja prestação de serviço. Então, o que fica, o ponto alto dessa discussão é exatamente isso, a gente ter uma preocupação com mais de 100 famílias que serão prejudicadas. Não tem como uma empresa prestadora de serviço arcar com mais do que 2 ou 3 meses mantendo um funcionário se não está recebendo do seu cliente, né? Então, não é uma empresa que tem algum tipo de produto que tem algum tipo de lucratividade, é uma empresa prestadora de serviço. Então, são boas práticas que estão acontecendo em outros municípios que poderiam ser reproduzidas na nossa cidade
em nome do espírito dessa pandemia de empatia, de solidariedade, de pensar no outro. Mas essa é uma decisão, respeito, né, cabe ao gabinete, né, do prefeito, não cabe à assessoria técnica. Só estou fazendo esse esclarecimento para as pessoas que estão nos acompanhando, para os demais vereadores que estão presentes, que é possível, dentro da legalidade, como o município de São Paulo fez, manter empregos e salários, ainda que não haja prestação de serviço. Mas dentro dessa lista que o senhor colocou de prioridades, eu creio que o senhor não concluiu aí a resposta, eu só vou aqui reforçar, a manutenção, o pagamento de salários até o final de dezembro, de 0 a 10, qual que é o grau de prioridade para a administração? Só complementando então esse item que o senhor citou, o município de São Paulo está fazendo essa ação, eu até acho realmente pertinente, assim como outros municípios, né? Só que outros municípios, e principalmente o município de São Paulo, não teve queda de 40% na receita. Então ele não tem essa dificuldade que nós temos. Inclusive São Paulo teve um incremento de receita do nosso ISS que foi para lá. Então, eu acho que fica um pouco mais confortável para eles terem uma ação assim que é tão importante, sim, concordo com o senhor. A nossa questão é que a nossa dificuldade é enorme. Então, a gente, muitas vezes, mesmo o prefeito tendo a intenção de realmente colaborar com a empresa parceira, não tem condições realmente financeiras e orçamentárias para fazê-lo, né? Por essa dificuldade que nós estamos, Poá, especificamente passando. Então, por isso que talvez a gente não consiga fazer. Com relação à despesa de pessoal, é a maior preocupação nossa. Isso já demonstramos desde o ano passado, quando oficiamos todas as secretarias a esse respeito, né? Na necessidade de readequação da despesa de pessoal e da contenção ao máximo de execução de hora extra, para que isso não carregue demais essa despesa que venha eventualmente ser insuficiente no final do ano. E nós temos reservado o valor equivalente à folha de pagamento, se não total hoje até o final do ano, mas bem próximo de cumprir com essa despesa até o final do ano. Essa é a nossa intenção, é a nossa busca diária de não deixar acontecer nem o atraso e nem a falta de pagamento de salários ou encargos sociais também. Perfeito. Secretário, só claro que não é o debate aqui, mas me permita me colocar aqui também. Eu concordo com o senhor, a realidade de São Paulo é diferente com relação à questão da sua receita, mas se o nosso município pagar num pote de álcool em gel R$27, enquanto qualquer pessoa vai na farmácia e paga R$9, R$8. Pagar um kit de alimentos de R$72, enquanto a pessoa que vai no supermercado faz o mesmo kit por R$50. Aí não vai ter realmente dinheiro para você manter empregos e cuidar dessas famílias. Manter, por exemplo, a obra do viaduto, né? Ou seja, vidas nesse momento valem mais do que coisas. Mas volto a dizer, é uma decisão política que cabe ao prefeito da cidade. Estamos enfrentando dificuldades? Estamos. Mas ainda que em meio a dificuldades, o que nós estamos vendo são prioridades diferentes daquelas que são da população e custos de serviços e produtos que mostram indícios na nossa avaliação de superfaturamento. Né? E é por isso que a gente aqui como vereador temos fiscalizado e apontado isso. O Tribunal de Contas também está com essa preocupação. Inclusive a gente deu aqui um exemplo de alguns municípios que estão acontecendo a operação Covidão, e o que a gente espera é que não precise acontecer aqui na cidade, mas aqueles que estão lá com a caneta na mão, ordenando despesas, tenham essa preocupação nesse momento. Por fim, senhor secretário, eu gostaria de fazer uma pergunta no seguinte aspecto: como é que o senhor avalia esse cenário pós-pandemia, né? A gente já deixou aqui evidente que existe uma preocupação com relação a uma queda na arrecadação, mas a necessidade de manter as despesas com o pessoal. E qual que é o planejamento da Secretaria para que a gente pudesse, a despeito de toda a dificuldade, melhorar aí a nossa arrecadação de alguma forma? Se tem algum plano estratégico
se tem algum planejamento para esse período pós-pandemia, de como que o nosso município pode retomar o seu grau de desenvolvimento, o seu grau de arrecadação, como é que nós podemos sair desta crise sem grandes prejuízos, porque reduzir orçamento às vezes implica também reduzir serviços, reduzir atendimento, reduzir insumo. Então, como é que nós podemos aí, qual que é o planejamento da Secretaria para que a gente consiga não apenas dizer o que não dá para fazer, mas principalmente o que será possível fazer pós-pandemia? Na realidade, essa expectativa da perda de receitas, nós estamos acompanhando constantemente, ela deve ser amenizada com essa ajuda financeira que o governo federal vai conceder aos municípios, né? Estávamos ansiosos pela sanção pelo presidente da República da lei que vai realmente socorrer aos municípios, aos estados e aos municípios, né? E isso foi sancionado pelo presidente ontem, né? Finalzinho do dia. Recebi essa notícia agora pela manhã. Era uma preocupação que nós tínhamos, porque já há mais de uma semana estávamos aguardando essa sanção, com alguns vetos ou mantidos os vetos de reajuste de salários aos servidores públicos até o final de 2021. Isso a gente não teve ainda acesso ao teor final da lei, mas de qualquer forma é um recurso que vai ser destinado ao município, que deve cobrir uma grande parte dessa perda de receita por conta da atividade econômica estar paralisada. No nosso caso, o valor previsto é de 13 milhões de reais para vir para o município de Poá, e a nossa estimativa de perda de receita com essa movimentação paralisada da atividade econômica, a nossa estimativa inicial era em torno de 15 milhões. Então ela está chegando bem próximo de reposição desse valor. Então acho que a perda será bem menor do que a gente imaginava no início, né? Por conta desse socorro que o governo federal vai dar a estados e municípios. É lógico que no nosso caso específico, como já a situação estava tão difícil e ficamos mais preocupados ainda por conta dessa quarentena e dos reflexos dela, né? Não só nas atividades comerciais, mas nas atividades de serviços, que também nos afetam bastante. Mas isso veio realmente como um alento para que a gente não tenha uma perda total daqueles valores. Vamos ter alguma perda, mas provavelmente ela não vai ser cheia, vamos dizer assim, nesse termo, né? E lógico, o cenário pós-pandemia, o que a gente espera é a retomada das atividades e o município está disposto a ajudar a atividade privada naquilo que for possível para, enfim, agilizar procedimentos, processos de abertura de empresas e de facilitação para que também essas empresas voltem às suas atividades e o desenvolvimento do município, porque o município vive da receita de tributos, e os tributos só são gerados se tiver uma atividade econômica, evidente. Então o interesse do município e da Secretaria da Fazenda em particular é de realmente atender com a maior atenção a todos aqueles que nos procurarem para se readaptarem ou se readequarem. E durante essa quarentena, o setor de serviço, que é o nosso forte aqui, vamos dizer assim, ele foi afetado, então a nossa receita de ISS também foi prejudicada. E lógico, se não houve prestação de serviço, não houve geração de imposto, o que pelo menos essa penalização dos prestadores de serviço não é tão maior, porque não é uma taxação fixa, e sim pela movimentação. Então nós vamos estar sempre abertos para que, no máximo que a gente consiga ajudar os empresários e as profissionais que nos procurarem, realmente direcionar ações para que tenham uma agilização, uma facilitação para se readequarem e retomarem suas atividades. É o que a gente pode imaginar nesse momento. E logicamente, olhando depois da pandemia,
para continuar olhando com relação às despesas, né? É uma preocupação constante isso nossa, né? Até que a gente consiga trazer as despesas para dentro do tamanho das receitas, que é o equilíbrio orçamentário que o município tem que ter. O secretário, vai ser um momento desafiador para todos nós, e certamente, principalmente para os técnicos que elaboram as políticas públicas, né? Qual que é hoje, no momento, o volume de horas extras praticadas no município? Você tem uma projeção com base na nossa despesa total de folha de pagamento? Onde que eventualmente aí teria alguma distorção que poderia... Na realidade, hoje, o que está mais onerando em questão de horas extras é a área da saúde só, praticamente. Outras secretarias ou outras áreas estão bem reduzidas já desde o começo do ano, já vem se reduzindo para a readequação. O que está hoje onerando realmente é a área de saúde. Mesmo com o serviço de saúde praticamente com um grau de atendimento muito menor do que tinha, então, porque você tem ali a atenção básica, que é o posto de saúde, é horário convencional, das 7 às 4. Você tem um hospital que praticamente não está tendo atendimento, porque é o hospital de campanha que é terceirizado, que está fazendo atendimento Covid. Nós temos ali o Medina, que praticamente caiu bastante a quantidade de pessoas que estão procurando o serviço hospitalar. Ainda assim, existe um grande volume de horas extras lá nos nossos registros, sim. Assim, pontualmente, lá na ponta eu desconheço, porque não é afeto à secretaria acompanhar a efetiva execução. Isso vem por meio de relatórios para a Secretaria de Administração, que também repassa quando da efetivação dos pagamentos. Então, o que a gente registra é os valores que vêm informados para nós, né? Agora, a efetiva prestação de hora extra, eu acho que a Secretaria de Saúde que teria que esclarecer melhor, né? Perfeito. Muito obrigado, secretário. Sexta-feira, amanhã, né? Amanhã, né, vai ter a prestação de contas da área da saúde. Vai ser um importante esclarecimento para nós fazermos também. Muito obrigado, viu, secretário? Obrigado a toda a equipe. Parabéns. Vereador Marinho. Bom dia, secretário, funcionário. Eu tive um problema, por isso que eu cheguei um pouquinho atrasado. É uma pergunta só que eu queria fazer, secretário. Chega um projeto na casa aqui, onde o jurídico analisou, mandou para nós, para a gente prorrogar o prazo dos refis de março e abril. Então houve uma discussão na casa, que todo mundo achava melhor vir um projeto cheio, junto com aquele, mesma coisa que foi feito em Suzano, ser feito em Coab. Pagamento de IPTU também prorrogado lá para frente. Eu gostaria que o senhor me explicasse, porque nós fomos informar, disseram que só a Fazenda poderia responder para a gente. Como tinha audiência pública, nós esperamos para chegar na audiência pública para perguntar. Não vou atrapalhar o serviço de vocês. Há possibilidade disso, secretário, ou não há, de prorrogar o prazo, principalmente de quem pagou março, abril, hoje até maio agora, para frente, como o senhor fez? Pedro, a possibilidade existe sim. Se houver uma decisão do prefeito de fazer essa prorrogação, o que não houve até o momento, né? Mesmo que a gente conversou internamente e não houve uma determinação do prefeito para que fosse encaminhado algum projeto de lei nesse sentido. Conversei com o Dr. Marcos, que é o secretário de Assuntos Jurídicos, e isso é possível em qualquer momento, até o final do ano, fazer essa prorrogação. Quando do envio da prorrogação do refis, especificamente, a Secretaria da Fazenda não foi consultada com relação ao refis, nem comunicada, né? Eu fiquei sabendo por ele, que o Dr. Marcos, ele falou que estava sendo encaminhado um projeto de lei à Câmara com relação ao refis. Mas que nós podíamos ficar tranquilos que caso o prefeito decidisse por realmente fazer a prorrogação de parcelas do IPTU do ano, isso poderia ser feito a qualquer momento com a dispensa de pagamento de encargos. Porque no dia aqui,
beneficiado. É porque se eles não pagarem o refis, eles perdem os juros, né? Volta tudo ao normal como era antigamente. Nossa preocupação está sendo essa ainda. Só que a maioria dos vereadores achava melhor que o prefeito mandasse junto do IPTU também. Não. Os vereadores se dão satisfeitos, como não houve nenhuma pergunta online, né, da população, a gente dá por satisfeito e agradecemos a presença dos senhores, seus técnicos, das pessoas aqui presentes, a pessoa da casa, seus vereadores, e a gente dá por encerrada a presente sessão. Obrigado. Obrigado. Bom dia, pessoal. Bom dia.